Boa tarde, certo? A gente vai iniciar, então, a aula de hoje sobre Le Corbusier, tá certo? Que é um dos principais nomes da arquitetura moderna mundial, certo? Eu, particularmente, tenho, assim, uma admiração muito grande por Le Corbusier, tá? Porque ele é um dos personagens mais importantes, né, dessa trajetória da modernidade. Bom, então vamos lá. Eu não sei, eu queria saber, antes de tudo, se alguém já ouviu falar em Le Corbusier, dos alunos. Hein? Alguém já ouviu falar Já. dele? O que vocês já ouviram falar dele? Hein? Podem falar, minha gente. Sobre ele divulgar para o mundo aquela coisa da estrutura e da parede mais como uma coisa de vedação. Sim. Só isso. Alguém mais ouviu falar de Le Corbusier? Vocês estão com vergonha de falar, né? Então tá bom, pois vamos lá. Tá chegando ainda alunos e aí eu fico assim um pouco atrapalhada, porque quando eu vou começar a falar, chega um aluno, aí meio que corta. Mas vamos lá, eu vou me concentrar agora e a gente vai iniciar de vez. Vocês prestem atenção e que, de repente, assim, eu vou fazer algumas perguntas para vocês, aleatoriamente, tá certo? E vou pedir para ligar a câmera, só para a gente checar as presenças, tá certo? Então, vamos lá. Le Corbusier, na verdade, ele é suíço, tá certo? Ele nasceu em La Chaux-de-Fonds, na Suíça, tá bom? E depois é que ele foi morar em Paris, tá certo? Na França, e se tornou cidadão francês. Ele nasceu em 1887, tá? E viveu até 1965. Eu acho que a gente pode afirmar que Le Corbusier foi uma das principais referências da arquitetura da modernidade. Apesar dele não ser graduado em arquitetura, ele não era arquiteto de formação, ele não estudou em escolas, né, arquitetura. Ele foi um profissional autodidata, um gênio, a gente pode considerar, que atuou nas mais diversas áreas, seja artes plásticas, a pintura, o desenho, a escultura, a arquitetura e o urbanismo, tá certo? Então, a gente vai ver, tá, as atuações de Le Corbusier nesses diversos setores. E, além disso tudo, ele ainda foi escritor, ele escrevia muito, certo? Editou uma revista, que a gente vai ver, L'Esprit Nouveau, tá certo? Quer dizer, ele era um ativista cultural, na verdade, né? A mente dele era efervescente demais. Ele era proativo e era altamente criativo. Ele não parava, ele não ficava parado. Ele era o tempo todo tendo ideias, escrevendo, desenhando, viajando. Ele amava viajar e cada vez que ele viajava, ele fazia um caderno de desenhos, um caderno de esquetes, que a gente chama, tá? Retratando o que ele estava percebendo, os olhares dele perante aqueles lugares que ele passava. E esses cadernos de desenho foram, assim, documentos super importantes, porque foram publicados, ele publicou muitos desses cadernos, tá certo? E se tornaram um relato, né, visual, tá? Das suas observações dessa arquitetura dos lugares
mundo afora, certo? Ele nascido na Suíça, vivendo e trabalhando a maior parte do tempo em Paris, ele tem a oportunidade de viajar para o Oriente, para a África, para a Índia, para a América do Norte, América do Sul e o Brasil. Ele esteve aqui no Brasil 3 vezes, tá certo? Que a gente vai estudar em arquitetura brasileira. E ele, para nós brasileiros, é o maior paradigma. O que é paradigma? Ele é a maior referência para a nossa arquitetura moderna. Não teve outro arquiteto, né, mesmo autodidata, mas a gente pode chamá-lo arquiteto, que tem influenciado tanto o Brasil quanto Le Corbusier. Não teve outro que influenciou mais. Eu afirmo isso para vocês, pela experiência e pelos meus estudos sobre a modernidade no Brasil, certo? Ele teve vínculos muito fortes com a nossa cultura, com Lúcio Costa, tá certo? Com a escola carioca toda, tá? Depois com Niemeyer, enfim. E isso vai ser muito importante para a gente. Por isso que ele é um personagem que a gente tem que conhecer, aprofundar sempre mais, tá certo? Como está aqui escrito, ele foi o principal influenciador da arquitetura e do urbanismo moderno. Porque, além dos princípios de modernidade, que a gente vai ver que ele instituiu, que ele criou, que ele listou, ele também tinha posicionamentos urbanísticos, né, muito importantes. E ele escreveu, inclusive, um livro, né, Urbanismo, tá, que também é uma referência sobre a modernidade. Os temas-chave da sua... Os temas-chave da produção de Le Corbusier circula pelo fascínio pela metrópole moderna, um entusiasmo pelo Oriente. Por que, gente, isso? Entusiasmo pelo Oriente. Porque, até então, os portos, um pouco no século XIX, estavam fechados para o Oriente, certo? Então, ele explora muito quando liberado os portos, as viagens intercontinentais. Ele explora isso, ele estuda a cultura oriental e estuda muito também a cultura do mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo, ele banha, né, a parte ali do sul da Europa, pega Itália, França, Espanha e desce até a África. E essa arquitetura do Mediterrâneo é uma arquitetura de características brancas, como as ilhas gregas, né? Os tetos planos, certo? Que são usados como área de convivência. As aberturas são muito pontuais e enquadram as paisagens. Então, essas características da arquitetura mediterrânea, elas vão estar muito presentes na modernidade proposta por Le Corbusier, certo? E outra coisa, ele era interessadíssimo pelas novas tecnologias daquela época. Ele tinha um fascínio pelas máquinas, pelo carro, né, pelo automóvel, de uma forma em geral, e a relação dessa máquina com a cidade e com o homem, com os seus espaços. Então, ele vai também atuar, tá certo? Naquele período que nós vimos com a Bauhaus, tá? Só que ele vai estar lá pela França. Ele não vai ter contato direto com a Bauhaus, tá? Ele tem uma passagem na Alemanha, mas ele não fica lá e nem trabalha lá como os demais. Ele projetou algumas obras lá, certo, na Alemanha, mas ele não participa do quadro docente da Bauhaus. Ele foi uma figura controversa, certo? Cuja compreensão atravessa as interrelações entre arquitetura, como eu estou falando, pintura, sociologia, urbanismo e política, certo? Porque ele, dialogando com tantos saberes, não tinha como ele não ser também muito politizado, certo? Pode passar.
Então, a gente vai ver as primeiras experiências de Le Corbusier, tá? Pode passar. Em 1902, ele recebe o primeiro prêmio dele pelo design de um relógio. Sim, ele vivia na Suíça, e a Suíça é o país dos relógios, dos grandes relojoeiros. Tanto que o seu primeiro projeto, de 1906, vai ser para um empresário, um fabricante de relógios, né? Porque a Suíça tem isso, né? Ele, em 1907, viaja pela Europa, pelos países europeus, buscando, né, olhar as culturas, as sociedades, os costumes, a arquitetura, a paisagem, para aprender mais. Sim, porque viajar é fundamental. Como a gente aprende quando a gente viaja, né? Às vezes diz, é melhor você ver uma vez do que ouvir 10. Em 1908, sabe com quem ele trabalhou, minha gente? Com o Auguste Perret, aquele que eu mostrei aqui 2 aulas atrás, né? O Auguste Perret, vocês lembram que ele tinha um escritório com o irmão dele, Antoine, certo? E construíram aquela igreja que a gente viu no Saint-Rémy, certo? A Catedral de Notre-Dame de Rancy, né? Construiu aquele edifício de apartamentos. Vocês lembram que Perret era um precursor da tectônica do concreto. Então, essa experiência de Le Corbusier com Perret, esse estágio dele no escritório de Perret vai ser fundamental, certo? Para a vida profissional de Le Corbusier. E como o concreto armado, tá, vai ser parte da linguagem e das soluções estruturais de Le Corbusier. Então, Perret é um influenciador tectônico da obra de Le Corbusier, tá? Em 1909, ele funda o seu ateliê, um escritório, né, um espaço de artes, que tinha tanto arquitetura quanto artes plásticas. Vocês vão ver que ele costumava pintar de manhã e projetar de tarde. Ele fazia essa divisão do horário dele, certo? Em 1910, tá, ele viajou para a Alemanha. E veja que nesse ano de 1910 não tinha ainda Bauhaus. E era antes da Primeira Guerra Mundial. A Bauhaus, ela só vai ser criada após a Primeira Guerra Mundial, certo? Então, quando ele viaja para a Alemanha, ele também vai trabalhar como desenhista no estúdio de um engenheiro, Peter Behrens, certo? Que Gropius tinha também trabalhado com esse engenheiro. Inclusive, salvo engano, esse engenheiro Peter Behrens, ele também trabalhou na fábrica Fargus, aquela fábrica moderna que eu mostrei, que o Gropius tinha projetado, certo? Então, e depois, em 1911, ele vai à Grécia, tá certo? Ele vai mais para o Oriente, tá? E começa, então, aí a reunir os esquetes, os desenhos dessas viagens. Vejam que esse slide está ilustrado com um desenho de Le Corbusier. Gente, o desenho de Le Corbusier é muito forte. É um traço que trouxe a característica do traço do arquiteto moderno. Todos os arquitetos modernos, minha gente, tinham assim uma forte influência. Porque Le Corbusier, além de projetar, ele pintava e desenhava. A produção artística de Le Corbusier é fantástica, vocês vão ver. Pode passar. A gente vai ver. E ele era um homem muito elegante, muito simpático, certo? Muito dado, muito aberto, muito extrovertido, muito politizado, tá certo? Muito viajado, né? E gostava muito de criar um certo personagem para ele, na forma de se vestir. Esse óculos dele, redondinho, preto, é um clássico até hoje.
né? Você quer dizer, quer fazer uma manifestação a Le Corbusier, virou uma peça de design, esse óculos redondo, pretinho, básico. É o óculos Le Corbusier. Então, essa figura que vocês estão vendo, né, muito sociável e muito criativa, era realmente um ser iluminado. Pode passar. Ele produz centenas, milhares de desenhos e croquis. A forma de expressão dele era o desenho. Ele era um desenhista nato e fazia esboços muito rápidos, croquis, certo? E uma coisa que o encantava era a paisagem, né? Toda vez que ele viajava, e ele viajava ou de navio, naquela época, ou de zeppelin, mais tarde, né? Os grandes zeppelins, aqueles aviões, os primeiros aviões. E ele era observador, e ele gostava de ver, eu tenho um dos livros dele, de desenho, Riscos, que é o que trata da viagem à América Latina, ele vai esboçando a vista dele quando vai chegando via aérea e vendo a cidade, ele registra tudo. Isso é muito interessante. E ele gosta de registrar a paisagem através de quadros, de planos, como vocês estão vendo, como se fossem cenários, enquadramentos. Isso é muito interessante, né, para a gente arquiteto. Porque eu acho que todo mundo, nós que fazemos arquitetura, a gente tem mania, né, o olhar de ver o mundo por planos, né, como se fosse por uma lente de uma máquina. E Le Corbusier era assim. Imagina se ele vivesse na época da câmara digital, certo? Então, ele apresenta, nesse percurso temático da paisagem, 5 tipos de olhares, de miradas. A natureza, o horizonte, a máquina, a janela e os terraços. São elementos presentes, né, nesse discurso dele sobre o olhar sobre a paisagem. Pode passar. E aqui alguns exemplos, né, como ele via o mundo, como ele percebia as paisagens, né, como se fossem enquadramentos, como se fossem módulos de janelas, tá certo? E ele vendo por partes. E tudo muito delimitado, né? Sempre a busca da perspectiva, dos planos terra, céu, do elemento arquitetônico ao fundo. Então, isso é bastante interessante. Pode passar. Outros ângulos, né? Aqui vocês vejam, ele está sobre um terraço, né? Vendo aquela paisagem meio desértica, e com certeza são paisagens do Oriente, tá certo? E também uma coisa que instiga muito ele nessas suas viagens, e ele retrata isso, são essas formas de morar, as formas de viver da casa, né? E essas casas, ele vê que são simples, são limpas, são brancas. E essas casas brancas vão influenciar muito a ele nos anos 20. A gente vai ver isso. Essas casas gregas, essas casas mediterrâneas, né? Pode passar. Aqui ele também, tá? E vamos ver um pouco dele, pintor. Pode passar. O Le Corbusier, junto com seu primo, certo? Ozanfan, são os pais de um movimento chamado purismo. Purismo. O purismo não tem relação com o cubismo, certo? O purismo foi um estilo, uma linguagem criada por Le Corbusier e pelo seu primo Ozanfan, certo? Ele dizia que a pintura poderia ser vista como uma chave de leitura para a produção dele arquitetônica. E ele dizia também, se quiserem entender a minha arquitetura, olhem, mirem, percebam as minhas pinturas. E aqui vocês podem observar essa pintura, né, as formas
dos olhos, né? O pontilhismo, o traço mais negro, né? Dando esse contorno, a forma humana estilizada das mãos, do rosto. Mesmo ele criticando o cubismo, que ele vai criticar, mas a gente nota uma influência, claro, né, dos movimentos que estavam acontecendo paralelamente ao purismo. E quais eram esses movimentos? O fauvismo, do Matisse, né, que tem Matisse como um precursor, o cubismo, que se divide em analítico, sintético, óptico, certo? Criado por Picasso, trabalhado por Braque, por Juan Gris, por Leger, certo? Por série de pintores franceses e espanhóis que se juntam em Montmartre, em Paris, e aquele pessoal convivia tudo ali, lá. E Montmartre era um bairro de artistas. Então, estava lá Picasso, estava Miró, estava Braque, Gris, Leger, e Le Corbusier vivia também em Paris. E então estava tudo acontecendo meio que paralelo e cada um defendendo a sua linguagem, né? Mas claro que um vai ter influência sobre o outro, não tem como fugir. E geralmente uma coisa interessante é que ele pintava pelas manhãs, como eu disse, e eu acho que ele aproveitava o turno da manhã para criar, porque a mente dele estava descansada, ele acordava descansado, então ele criava. E à tarde, ele aproveitava os elementos da criação da pintura e jogava sob arquitetura, né? À tarde era para projetar. Pode passar. No ateliê que ele criou. Olha que pintura linda, né? Essa mão. E a gente vai ver uma influência dele fortíssima em Oscar Niemeyer, certo? É impressionante como Oscar Niemeyer bebe na influência Le Corbusieriana, certo? E produz também seus traços. Porque essa estilização das mãos, esse jogo dos planos, esse equilíbrio das cores, era muito estudo, era muita produção, era muita dedicação constante. Ele dizia que existia uma autonomia nas formas, que também encontrava essa autonomia na arquitetura. E dialogando legal com a funcionalidade e com a racionalidade. E ele também dizia que a arquitetura é uma máquina para ser habitada, mas também que tem que ser uma máquina para ter emoções. Aí você não pode fazer uma casa apenas para você dormir, trabalhar, ter lazer, mas uma casa também para você ter seu espaço de memória, seu lugar, seu ninho, seu nicho, certo? Ele com seu primo, Amadé Ozanfan, certo? Que criaram o purismo, que é esse estilo mais puro, mais limpo, mas, como eu disse, influenciada, não pode negar, pelos movimentos cubistas e fauvistas, eles vão contra o cubismo. Mas eu acho que eles vão contra mais como uma forma de fortalecer o deles, o purismo. Porque ele achava que o cubismo, principalmente o analítico, né, e o sintético, eu não sei se vocês lembram da história da arte, que a gente estuda isso na modernidade, eles estilizavam a figura, fragmentavam a figura em planos distintos, tá certo? E depois, no sintético, começaram a colar materiais, estopas, números, letras, tampas, pedaços de madeira. Então, eles achavam que o cubismo estava um pouco poluído. Eles queriam uma coisa mais pura, mais limpa, certo? Pode passar. E, assim, um fato interessante, certo? Ele editor, né? Ele escritor, produtor de uma revista, tá certo? Ele cria essa revista chamada L'Esprit Nouveau, que é o Espírito Novo, tá certo? Que tinha por objetivo renovar a arte, a arquitetura, certo?
e interagindo com textos, artigos, tá certo? Que relacionasse as várias manifestações artísticas e arquitetônicas. Isso foi muito legal, tá certo? Essa revista, ela tinha um fundamento ideológico, o desejo de reconstrução gerado pela destruição da Europa no pós-guerra. Essa revista, olha, já é de 1921. Nessa época, a Bauhaus estava lá, firme e forte, né? Em Weimar, já quase mudando para Dessau. Mas vejam que a Europa estava se preparando para a modernidade. Tinha a Alemanha lá, com a Bauhaus, e a França, com Le Corbusier. Então, a coisa estava se engrenando para ir para o mundo. E naquela época, como não tinha internet, não tinha nada disso, certo? O meio de comunicar era o impresso. Eram livros e revistas. Foi a época, minha gente, do nascimento de revistas fundamentais. Essas revistas, certo? E eu friso aqui a importância das revistas de arte e de arquitetura é fundamental na consolidação da modernidade, tá certo? Por quê? Porque são essas revistas que vão ser os meios de fazer com que chegue ao público em geral o que aquele movimento queria. E é legal porque a própria capa da revista, né, ela tem um padrão que ela segue em cada número. Vocês estão vendo, olha que interessante, o título, né, ali, como um template, a questão dos números, só muda o número e a cor. E eu acho engraçado porque, nessa época, eles geralmente botavam um índice na capa da revista, sabe? Tipo, dizia o que tinha de conteúdo, para a pessoa já ter curiosidade e ler. Essa revista, ela tinha uma média de 100 páginas, teve 28 números, 28 edições. Muito legal. E ela durou 5 anos, certo? Pode passar. E aí, vamos vendo, né, a produção dele como arquiteto e urbanista. Aí, um zoom nele, né, bem característico, com seu óculosinho popíssimo, pode passar. E o seguinte, esse traço, né, dele, que é inconfundível, tá certo? Esse amor pela técnica, amor pelas artes, faz com que ele seja realmente genial, tá? Pode passar. Nos primeiros projetos que ele faz na Suíça, certo? Ele ainda estava eclético, pode passar. Ele estava fazendo, logo que começou, ele não começou moderno, ele começou fazendo chalés, e ele era suíço, um chalé tipicamente suíço, né? Para os países com neve, para ter um caimento no telhado da neve, para não acumular. E ele vivia nesse meio. Então, as suas primeiras obras, tá, são ecléticas, e são tipo chalé, pode passar. Mas isso é uma arquitetura, tá certo, que não vai fazer parte do vocabulário dele. Eu estou mostrando aqui como exemplo de quando ele começou, tá? Pode passar, em 1908. Depois dessa introdução dele eclética, né, ele começa, depois daquelas viagens que ele fez, que eu mostrei no início, que ele vai ver no Oriente, a arquitetura do Mediterrâneo, ele vai simplificar a forma, ele vai começar a abstrair, ele vai começar a se transformar num arquiteto também purista, não só pintor, certo? E trabalhando com cubos, figuras geométricas, ele começa a pesquisar. Pode passar. E a experiência que ele teve com Perret, né? Auguste Perret, como engenheiro, construtor, e também com a experiência que ele teve com Peter Behrens, na Alemanha, de estrutura, arquitetura,
Ele, minha gente, em 1915, em plena Guerra Mundial, porque estava na Primeira Guerra Mundial, 1915. A Primeira Guerra começou, se eu não me engano, em 1914, foi até 1918. E ele cria um protótipo estrutural fantástico, que até hoje nós, arquitetos, os engenheiros civis, todo mundo usa, que é o esquema, tá certo? Dominó. Esse esquema dominó, minha gente, vocês têm que gravar isso e não esquecer nunca, porque é um clássico. E o que era esse esquema dominó? Era um sistema formado de pilares, lajes, tá certo? Estrutura, né? Ossatura, que vai esquematizar a planta livre, tá certo? A estrutura independente da arquitetura moderna. Então, o esquema dominó, tá certo? É das contribuições mais importantes, talvez, porque são tantos de Le Corbusier, e tem os 5 pontos que a gente vai ver já já, que ele traz para a gente, tá certo? É um modelo padronizado, é um protótipo, certo? Que é adotado e que, quando a gente analisa tectônica, a gente vê no sistema estrutural que ele é a base do projeto, com a subestrutura e a superestrutura. Outra coisa também, ele possibilita uma planta livre, porque a estrutura é independente das vedações, tá? E podendo receber peles de fechamentos, de cerramentos, certo? Completamente independentes. Vejam que o teto é plano, uma laje plana, e isso vai dar abertura para o terraço-jardim, que vai ser uma das criações dele, baseada nas influências do Oriente e do Mediterrâneo. Pode passar. Essa estrutura, só uma colocação, essa estrutura é toda em concreto, certo? Toda em concreto armado. E ele começa a fazer aqui, tá certo? Uma pesquisa sobre a importância do módulo e da pré-fabricação. Isso é fundamental, certo? Porque vocês vejam, Perret, né, Neuville, Torrojas, Candela, e agora a gente está vendo o quê? As estrelas da modernidade, os arquitetos da modernidade, colocando isso em prática e fazendo essa ponte. E vejam que eles trabalharam com os mestres, certo? Pode passar. Então, é importante a gente entender esse fio, né? Aí vamos ver, em 1916, a Vila Chaume, certo? Que também é uma transição. Vejam, ele saiu de um chalé eclético, tá certo? E partiu para uma. Ele já está ficando mais limpo, ele já trunca, corta a cobertura e já faz um volume mais puro. E a gente já vê aqui, nessa casa, que a gente pode considerar meio proto-moderna, tá certo? Uma vontade de geometrizar, uma vontade de limpar, proto-moderna ou decor, só que não é um decor, né, porque não tem aquelas características tão fortes. É realmente uma obra típica, mas é importante ela, porque ela mostra o ponto onde ele vai cortar com o passado e vai começar a projetar uma nova arquitetura. E veja que aqui, em 1916, ele já tinha, né, intenção, já estudava as relações matemáticas, a proporção áurea da modulação. E eu quero que seja isso que vocês entendam. O que é o módulo? Tão pregado por Le Corbusier, a trama ordenadora tão pregada pela modernidade. O que gera o projeto? São as relações matemáticas, de múltiplos e submúltiplos, certo? E Le Corbusier, todos os projetos de Le Corbusier, tá certo? A partir de um momento, desse momento, eles vão surgir de uma trama ordenadora.
essa trama ordenadora que é determinada pelos materiais, pela materialidade, de quê? Da estrutura, se vai ser concreto, dos fechamentos, se vai ser tijolo, se vai ser lajota, cerâmica, o que seja, ele vai saber, antes de projetar, e é isso que eu acho importante que a gente aprenda, quais são os materiais que ele vai projetar. Eu acho isso fantástico, porque existe um erro no ensino de projeto e na execução de projetos, que a pessoa fazer o projeto e depois pensar nos materiais, fazer o memorial de especificações depois. E os bons arquitetos, as boas arquitetas, o caminho certo é pensar na materialidade e conceber. Conceber. Forma arquitetura com materialidade. Eles nascem juntos. Eu não posso pensar, desenhar uma casa e depois, essa parede eu vou botar disso. Essa... Não. Eu tenho que dizer antes, eu tenho que ter princípios. E era isso que os modernos tinham. Princípios ou critérios, que vocês vão ouvir muito eu falar. Critérios projetuais, certo? Critérios de projeto. Tipo, antes de eu começar a projetar, eu tenho o quê? Eu tenho a pedra, eu tenho o tijolo, eu tenho o concreto, eu tenho o aço. Eu vou usar que sistema construtivo? Que materialidade? Então, eu escolho aqueles meus materiais, então começo a projetar com ele. E Le Corbusier fazia isso. Só que ele via muito onde estava a obra dele. A relação em Le Corbusier da obra com o lugar, gente, é fantástico. Porque ele ia no lugar, ele percebia, ele via o que ele queria olhar daquela janela. Tem uma casa do Lago Le Mans, que é um clássico dele, e Le Corbusier foi muito estudado, é muito estudado, em mestrados, em doutorado, no mundo todo. Eu acho que é um dos arquitetos que tem mais livros sobre ele, né? Ele é muito estudado, muito. E ele por quê? Porque ele era muito criterioso nessa forma de perceber a abertura e as relações daquela arquitetura com isso tudo que eu falei. Pode passar. Aqui a gente vê que a casa ela ainda tem uma pegada clássica, né? Ela tá clássica. Essas colunas meio que parecendo dóricas, né? Mas esse volume curvo, esse arqueado aqui, tá certo? Ele transita, né? Ele tá passando, né? Tá buscando sair do ecletismo para chegar ao moderno, que a gente vai ver. Pode passar. E aqui, a partir da década de 20, a revolução é completa. Eu acho que os anos 20, na carreira de Le Corbusier, vai ser assim a década mais importante da sua produção, certo? Porque é chamado período heróico, né, das casas brancas. A arquitetura branca de Le Corbusier. Pode passar. E aqui, nessa década de 20, vamos nos contextualizar historicamente. Tem acabado a Primeira Guerra Mundial. Toda a Europa estava em reconstrução. Lá em cima estava Bauhaus atacando. E aqui, no sul e no centro, estava Le Corbusier. Certo? Le Corbusier fez vários protótipos. O que são protótipos? São modelos para ser replicado. Ele projetou a Vila Citroën, que era para a marca de carros francês Citroën, que ele se escreve Citroën, mas Citroën. Ele fez uma vila de operários, né, para os funcionários da fábrica. Ele se preocupava muito com essas unidades habitacionais, que a gente também vai estudar melhor com Marcélia, certo? Mas ele fica preocupado com isso e ele vai definir um sistema de projeto próprio autêntico, constituído por razões intelectuais e práticas. Vai tentar sistematizar a arquitetura, tá certo? Procurando um espírito novo,
baseado naquela teoria da revista que ele fazia, L'Esprit Nouveau, se preocupando com um novo volume, com superfícies, com a planta, o traçado regulador, que eu estou falando, a malha, e o padrão dominó. Ele vai adotar esses critérios em seus projetos. Volume. O volume tinha que ser como? Puro, limpo. Por quê? Porque tinha que ser barato, tinha que ser rápido. E de onde vem isso? Da influência dele mediterrânea. Por que eu digo isso? Porque as casas da Grécia, de Sítios, de vários lugares do Mediterrâneo, são assim, são teto plano, não chove muito, não tem aquela chuva tropical, certo? As pessoas costumam ficar lá em cima, nas lajes, nos terraços, certo? Então, esses volumes, eles saem barato, porque não tem grandes inclinações, tá certo? Se constrói rápido, tá? E ele procura abrir só o que é necessário. A superfície vai ser brutal, tá certo? O que é uma superfície brutal? É uma superfície verdadeira. Le Corbusier, ele vem, né, dessa escola do Perret, que trabalha com a verdade dos materiais e das soluções. Então, o que ele faz? Ele deixa o reboco bruto, ele joga aquele reboco, como as casas da Grécia. São aquele reboco que não é alisado, e caiado, só caiado, certo? Então, essas superfícies são ásperas, não são lisas, certo? A planta vai ser livre. E o traçado regulador, modulado, como a gente vai ver, pode passar. Isso que eu falei, né, sobre o volume, a superfície e a planta, pode passar. O traçado regulador e o padrão dominó. O padrão dominó estava onde? Na estrutura daquela caixa. Naquela caixa pura, dentro dela, era o sistema dominó. Primeiro eu construo o quê? A estrutura. E depois eu fecho. E depois eu dou os acabamentos e os detalhes. No processo construtivo, tá? Então, é importante ver que essas questões, né, estavam, assim, totalmente presentes nessa forma de projetar dele. Pode passar. E aí, depois dessas experiências da Vila Citroën, de vários protótipos, tem uma abelha aqui, vários protótipos para arquitetura moderna, tá? Ele cria isso que é fundamental, fora o esquema dominó, ele cria os 5 pontos da arquitetura. Isso aqui todo arquiteto tem que saber, minha gente, isso aqui, um arquiteto que não souber disso não é arquiteto. Porque até hoje esses princípios, os 5 pontos mandam na arquitetura contemporânea. Quais são os 5 pontos que Le Corbusier cria? 1, o pilotis. Ele inventou o pilotis. O que é o pilotis? O pilotis são os pilares, certo, do térreo e vazados. Até hoje, no mundo, né, e principalmente aqui no Brasil, o pilotis virou aquele pavimento vazado que muitas vezes é uma área de convivência ou estacionamento e que solta o volume do chão, permitindo a passagem dos ventos e também a permeabilidade, a transparência entre os espaços. Né? Você eleva o edifício e produz, né, efeitos espaciais de transparência e de permeabilidade. Tá certo? Professora? Oi. Quê? Sou eu, Fábio. Oi, Fábio. Essa relação do pilotis também a gente viu um pouco com a professora Kainara no período passado, né? Que tem relação direta com a política também, com as ideias do socialismo utópico que visam deixar o terraço para a sociedade, ou seja, para as pessoas,
para não ter nada construído na parte da sociedade. Por isso que, por exemplo, temos a influência que Lina Bobardi teve também disso em São Paulo, por exemplo, no MASP, entre tantas outras, para deixar aquela parte livre realmente para as pessoas, para o social. Ficam áreas de convivência, né? Mas também tem a questão não só social, mas também climática, certo? E também espacial. Porque a arquitetura, Fábio, ela tem vários olhares, várias interpretações, várias dimensões. São sinônimos. Olhares, dimensões, interpretações. Tem até um livro do Bruno Zev chamado Saber Ver Arquitetura. E eu vou explicar uma coisa para vocês, baseado nisso aí, nessa interpretação do Fábio, baseado no que a professora Kainara falou. A interpretação da Kainara é uma interpretação, uma visão sociológica do pilotis. A gente pode ter uma visão tecnológica, técnico-construtiva, que é de uma estrutura elevada. E tem a questão climática, que é a questão da permissão da passagem dos ventos, né, e da paisagem inserida. E tem a dimensão, a visão, a interpretação espacial, que seria as benfeitorias que esse espaço traz ao usuário. Então, quer dizer, o pilotis e qualquer outro elemento arquitetônico, né, ele tem várias interpretações. Essa que Fábio citou é uma delas, né? É um olhar interpretando. Engraçado, que é a primeira vez, Fábio, que eu ouço falar dessa visão política do pilotis, política social. Geralmente, sempre a gente tem focado mais a questão espacial, a questão de transparência, de conforto, de leveza formal, entende? Mas é bom ter um olhar, né, de uma urbanista como Kainara. Outro ponto é o terraço-jardim, que é fundamental. Gente, como o terraço-jardim é legal, né? E como foi incorporado a arquitetura, tá? E esse terraço-jardim, os árabes, os marroquinos, os turcos, certo? Os tunisianos, o norte da África e aquela parte da costa mediterrânea toda usa terraço-jardim, minha gente. Não é uma invenção de Le Corbusier. Ele traz como princípio e adota na arquitetura moderna. E daí começa a dizer, vamos usar também, e até eu digo para a gente, hoje, vamos usar sempre que possível, nos projetos que eu oriento e que desenvolvo com meus alunos, eu sempre digo, minha gente, o telhado, tá certo? É a área mais nobre do espaço da casa. E é uma pena que nossa cultura tem mania de botar sobre o telhado antena, caixa d'água, um monte de coisa, e a gente, que é uma área que você vê tudo lá de cima, é um mirante natural, e a gente não tira partido disso. É um erro nosso. Então, vamos procurar retomar esse princípio, que é maravilhoso, do terraço-jardim. Outro princípio, que é o terceiro, são as fachadas livres. O que são fachadas livres? Certo? São fachadas que a estrutura existe independente dos panos de vidro. Tá certo? E essa fachada livre, ela está diretamente ligada à planta livre. Tá certo? Que é o quarto, aqui, tá certo? Que está lá, aqui está no final. Tá? O que é uma planta livre? É uma planta onde eu marco os pilares, tá certo? E daí jogo minha estrutura e eu posso botar parede de gesso, de drywall, né? Posso colocar parede de vidro, posso fazer a divisão que eu quiser, independente da estrutura. Quando a planta é livre, indiretamente influencia o quê? Na fachada também. Porque a fachada também fica livre. Eu posso colocar peles, independente da estrutura. O que é isso? Eu não vou usar os pilares para botar janela. Pilar é pilar, janela é janela, parede é parede. Isso é arquitetura moderna. E esses são os princípios de Le Corbusier. E o outro princípio, o quinto, são as janelas em fita.
certo? Que aparece aqui nessa imagem. Essas janelas em fita que vocês estão vendo correm no edifício, e aqui é a grande revolução. Porque a partir daqui, as janelas da modernidade, elas não vão ser mais verticalizadas, elas vão ser horizontais e geralmente rasgadas de canto a canto. Então, recordando os 5 princípios. Isso cai em ENAD, cai em tudo na vida. Pilotis, terraço-jardim, planta livre, fachada livre, janelas em fitas. São os 5 princípios. Tá certo? Tá. Pois vamos lá. Pode passar. Então, aqui os 5 pontos que eu falei, que vai ficar com vocês, que eu já falei sobre isso, pode passar. Tá? E aqui ele começa a colocar em prática, tá certo? Essa arquitetura, esses princípios, tá bom? E na Maison La Roche, que é de 1923, que fica em Paris, ele nessa época, ele projetou a Villa Stein, a Maison La Roche, certo? Várias casas, e todas usando os princípios, os 5 princípios. Mas por trás dos 5 princípios tinha também o quê? O esquema dominó, tinha também aquela questão das miradas, a relação, tinha aqueles outros anteriores, certo? Então, pode passar, a gente está vendo a Maison La Roche, o interior dessa casa é fantástico, certo? Volta, por favor, minha gente, aquele outro slide. Ó, vocês vejam que o volume é bem puro, tá certo? As janelas em fita, o pilotis aqui embaixo, o volume é todo branco, né? Todo limpão. Quando você entra, eu tive nessa casa, eu fiquei impressionada, porque ela tá super bem conservada, e aí funciona a Fundação Le Corbusier, tá certo? Lá em Paris. Virou a sede da fundação dele, né? E aí foi preservada todas as cores, todas as soluções, tudo tal e qual. Isso é fantástico. O piso, né? Essa volumetria pura, isso é muito... Gente, e outra coisa, como ele estuda a cor dentro, né, do espaço. A casa por fora é branca, mas por dentro ela é colorida. Mas só que é um colorido muito discreto, muito purista, muito equilibrado. Gente, você não quer sair de dentro dessa casa. E cada lugar que você vai, cada mezanino, e ele trabalha com... Ele cria mezaninos, ele cria pé direito duplo. Gente, ele foi o primeiro a fazer isso. E hoje a gente vive fazendo, né? Mezanino, não sei o quê. Mas Le Corbusier fazia. Ele cria escadas super limpas, rampas, e janelas. As janelas, elas entram como estudos modulares super neoplásticas e super mondrianescas, certo? Como essa que a gente está vendo na sala, está vendo aqui nesse terraço, com essa chaise longue, né? Vejam que são termos também do design moderno, porque ele também acaba trabalhando em parcerias, certo? Com designers, certo? Com Charlotte Perriand, uma design francesa, tá? E cria várias peças de mobiliário. Ele também, com o desenho dele. Pode passar. Aqui, outra casa que ele faz nos anos 20, se a gente estudar a produção dele nos anos 20, é impressionante, né? As chamadas casas brancas, e como são casas clássicas, meu Deus. Eu ensino TAL 5 também, ensino projeto, né? Fiz o meu doutorado nessa área, e eu fico impressionada quando eu vejo a produção de Márcio Gauguin, de Isaí Weifeld, de Ângelo Butti, de todos esses arquitetos que vieram depois e que são agora. Gente, todos influenciados por Le Corbusier. É impressionante, porque ele foi o primeiro a projetar esse tipo de solução, certo? No meu doutorado, em 2002 a 2006, lá em Barcelona, foi muito legal para mim, porque eu pude
passa 4 anos estudando só os modernos. E principalmente Le Corbusier, Mies, Gropius, esses todos, Neutra, Schindler, Breuer, certo? Mas, gente, todos tiram o chapéu para Le Corbusier. Porque quando a gente vê esse tipo de solução da fachada, uso de pilotis, as janelas em fita, esse pé direito duplo, vazado, ele era o primeiro, ele era precursor em tudo. E é isso que eu quero que você reconheça o valor de Le Corbusier por isso. Por ele ser o primeiro, por ele fazer primeiro. Ele trazer as influências do mundo para a sua arquitetura. Mas, ao mesmo tempo, respeitar as influências dos artistas e jogar isso na arquitetura. Como essas fachadas, que são altamente, né, neoplásticas. E o que é o neoplasticismo? Eu vou trabalhar direto esse nome aqui, né? Porque vem daquilo que nós estudamos na aula passada. Mondrian. Vem de quê? De Steele, certo? Que é essa quadriculação, essa trama. A trama está presente. O que é trama? É desenho, módulo, tapete, modular, matemático. Ele está presente na planta, está presente nas fachadas, nas janelas, em tudo. É impressionante. Pode passar. E qual é o resultado? Equilíbrio, harmonia, beleza. Por que uma arquitetura clássica? Essa casa da Gertrude Stein. A Gertrude Stein era uma bilionária norte-americana que foi viver em Paris. Ela era muito amiga do Picasso e também do Le Corbusier. Era uma intelectual, certo? E queria a casa dela, assim, projetada por ele. Então, ele aplica todos os princípios, né, dos 5 pontos nessa casa. Vejam a marquise, os balcões, as janelas em fita, e tudo branco por fora. Agora, com cor por dentro. Pode passar. É uma arquitetura muito limpa. Olha também, eu acho fantástico o traçado regulador. E a proporção. Isso, gente, quando você vê um projeto bonito, você faz, nossa, que projeto bonito. É o nosso juízo estético. Juízo estético. Aí a gente pergunta, mas por que será que esse projeto é tão bonito? Eu gosto de olhar para ele. Porque ele tem proporção, gente. Aí a proporção, vocês viram que os gregos trabalhavam com proporção. Os romanos, né? Os clássicos e os modernos também trabalham com proporção. A relação entre altura, largura, profundidade, entre aberturas, tudo tem uma lógica. E isso é fundamental, tá joia? Isso é traçado regulador. É você encontrar relações matemáticas, né, que vão influenciar na construção e na forma daquele objeto arquitetônico. E o moderno é isso, pode passar. Tudo tem uma lógica. Você vê, pensa que é à toa, mas não é. Essa outro estudo da Vila Basot, certo, de 28, também vejam, né, a volumetria, a pureza dessas casas dos anos 20. Nessa época, ele começa, através das publicações, ele é convidado para dar palestras no mundo todo, e por essa década, aqui um ano depois, em 1929, ele vai vir pela primeira vez à América Latina. Aí ele vai ser convidado para a Argentina e para o Brasil, e vai fazer um projeto da Casa Ezaruriz, no Chile, tá certo? Que é uma em asa de borboleta. E essas casas vão influenciar demais os arquitetos brasileiros, principalmente o professor e arquiteto Lúcio Costa, que vai ficar amigo de Le Corbusier e vai estudar profundamente todas essas casas para trazer essa influência para o Brasil. Pode passar. E aí, veja, quando a gente vê um projeto desse, né, que é um trabalho em Cartago, tá certo? Ele vê a simplicidade dessa arquitetura, que tem uma influência desses terraços e também de barcos, das embarcações, né, que lembram um pouco os corrimãos decor, essa limpeza, essa simplicidade. Muita gente criticava a modernidade nessa época,
dizendo, nossa, que arquitetura parece um caixote, porque estava acostumado àquela arquitetura eclética, bolo de noiva, chamada, cheia de decoração, com tetos, né, com tipo pagode ou chalés, e de repente ver uma arquitetura assim, muita gente, esteticamente, não gostava. Pode passar. Não foi fácil implantar esse tipo de arquitetura, certo? E a gente vê aqui, tá certo, um exemplo que é da Vila Savoy, certo? Eu estou vendo, a Ellen está perguntando se tem alguma justificativa para ele nomear todas de vila. Vila vem do italiano, certo? E quer dizer casa, moradia, tá? Então, e também, assim, é mesmo que casa, é mesmo que residência, tá certo? É porque no Brasil a gente chama vila um conjunto de casas, né? Mas lá na Itália, Vila Borghese, como é a clássica, tá? E as vilas ou casas, né, de Le Corbusier brancas, tá? Elas também são chamadas vila, ou em francês, ville, certo? Tanto que a Vila Savoy, porque OIE Savoy, certo? Ela também, vocês vão encontrar muito Ville Savoy, né? Ou Vila Savoy, certo? A Vila Savoy, a Casa Savoy, certo? Foi construída em 1929, ainda nos anos 20, né? E realmente ela é a obra-prima residencial de Le Corbusier, tá certo? Ela abre, tá certo, a produção moderna residencial europeia. Vocês lembram que na aula passada eu mostrei a casa Rietveld, lá em Utrecht, na Holanda. Vocês lembram? Aquela é um clássico do movimento de estilo. E essa é um clássico da arquitetura moderna produzida por Le Corbusier. Porque cada arquiteto desses que a gente vai estudar, ele tem, assim, aquela obra-prima daquele momento. E, assim, eu quero que vocês assimilem para sempre, tá certo? Essa casa, a Vila Savoy, que a gente vai vê-la melhor, destrinchada com fotos. Eu tive o prazer de visitar essa obra uns 6 anos atrás, certo? Ela fica num banlieue, ao redor de Paris, a 1 hora mais ou menos de Paris, uma cidade de dormitório, certo? Ela fica entre árvores, tá certo? Foi projetada por uma família judia, tá? Que quando estourou a Segunda Guerra Mundial, a casa foi invadida pelos nazistas, tiraram os moradores da casa, foi uma tragédia. Eles tiveram que, né, foram presos para campos de concentração e tudo mais. A casa ficou sendo ocupada por soldados alemães anos. Depois ficou abandonada quando acabou a guerra. O governo francês tomou a casa de volta, reconstruiu, restaurou, tá certo? E revitalizou. E hoje a Vila Savoy está aberta para visitação. Aqui eu conto um pouco a historinha dela, né? Que isso que eu estou contando, tá? E essa casa, minha gente, ela é perfeita. Ela é perfeita. Isso é um esboço, tá? E ela tem um subsolo aqui, tem o pilotis vazado, só com uma parte fechada, uma planta de primeiro andar, tá certo? Onde fica uma parte dos quartos com a cozinha. Todas as fachadas, as 4 fachadas, esses planos, têm o mesmo tratamento, com janelas em fita. Toda aquela teoria do enquadramento, da planta livre, da fachada livre, está presente. E ele também trabalha aqui em cima com terraço-jardim. Outra coisa que ele introduz é esse volume, tá certo? Curvo na cobertura,
que vai ter lá em cima um tratamento, tá certo? Eu não tenho certeza, mas eu acho que esse é o último slide. Não, tem esse ainda, porque a gente vai acabar com ele. Vejam só que casa pura, né? A proporção altamente equilibrada. E se vocês quiserem saber o que é a arquitetura moderna de Le Corbusier, guardem essa imagem na memória, a Vila Savoy. E se um dia vocês puderem, e com certeza vocês vão, a visitar a França, qualquer arquiteto hoje em dia pode fazer isso, certo? Vocês não deixem de visitar. Inclusive, existem pacotes, tá, universitários para visita da obra de Le Corbusier, rotas, entende? Pela França. Essa casa vale muito a pena conhecer, porque ela é uma aula da arquitetura moderna e dos seus princípios. Aqui, eu vejo o uso do pilotis para vocês entenderem bem o que é o pilotis. Vocês têm uma planta livre, vejam que a estrutura é toda independente, pilar é pilar, a parede é solta, tá certo? As janelas em fita, o volume puro, tá certo? O uso do terraço-jardim, tá? Então, isso é a aplicação dos 5 pontos de Le Corbusier. Pode passar. Vejam que toda ela, tá certo, recebe esse tratamento. E é interessante porque na parte que ele quis, aqui que estão os quartos, ele colocou a modulação com janelas em vidro. A parte onde é um terraço, arrematado por uma platibanda, ele rasga da mesma forma, certo? E deixa as aberturas para ficar aquele volume puro, certo? Então, realmente é uma arquitetura de um equilíbrio, de uma harmonia perfeita. Pode passar. Alguns ângulos internos, de uma beleza esse interior, né? A escada helicoidal, que parece uma folha de papel, tá? Que dá acesso do térreo a todos os pavimentos. Olha a sutileza do detalhe construtivo do corrimão. A rampa de acesso ao terraço-jardim, que essa janela rasgada inteira banha de luz o espaço, criando um cenário de luz e sombra fantástico nesse interior. Pode passar. A vista do terraço-jardim, onde da sala lá em cima, né? Você aqui vai para os quartos, onde tem a janela triangular lá, tá? E aqui tem uma área social que dá para esse terraço, onde tem uma mesa de tomar café, almoçar, descoberto, que você fica vendo a paisagem, o enquadramento da paisagem. Através dessa rampa, você sobe e vai lá para o teto, que é o último nível. Pode passar. Aqui a gente vê, né, a rampa que dá acesso lá à cobertura no outro ângulo. No slide passado, a gente estava dentro da casa, lá, no fundo, aí. Né, e agora eu estou no lado oposto, vendo, né, a sala lá no final, e olha essa relação com a paisagem. É realmente uma arquitetura prazerosa visualmente, né? É resultado de todo um critério projetual que Le Corbusier adota. Fazer arquitetura desse jeito é fantástico. Bom, minha gente, então, vamos ligar as câmeras, que eu vou fazer umas perguntas. Acendam a luz. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Eu vou perguntar, certo? Para Camila. Tu lembra quais são os 5 princípios da arquitetura do Le Corbusier? Os 5 pontos? Vocês estão conseguindo me ouvir? Vamos. São os cânones que a senhora tem falado? Os 5 pontos. Quem lembra dos 5 pontos? Diga um, Camila, pelo menos. É o teto-jardim. Teto-jardim. Livre.
pilotis, janelas em Certo. fita. Certo? Falta algum? Me repete, que eu já esqueci. Tem a planta livre e a fachada livre também. Certo? As janelas em fita, o pilotis e o teto de jardim. Certo, beleza, certíssimo. Stephanie, me diz quais são as influências do Le Corbusier mais presentes na sua obra. Diga pelo menos duas. Deixa eu ver. Construções mais racionalistas e... Tá me ouvindo? Não, tá bem baixinho. Diz. Eu vou escrever. Mas tu falando assim de perto dá para ouvir mais. Construções racionalistas e ele também influenciou sobre colocar os pilares e deixar a fachada a planta mais livre. Espera aí, deixa eu perguntar para o Wilson, que está aqui do teu lado. Wilson, com quem que Le Corbusier trabalhou, que influenciou a ele? Lembra? Vou tentar lembrar, acho que ele trabalhou com o Perret, se eu não me engano, que a senhora falou. Isso. E só me vem isso na cabeça agora. E o Peter Berres. Eu acho que se escreve assim, se eu não me engano. Certo? O Perret foi fundamental, né? Evandro, por que o Perret foi fundamental para o Le Corbusier? A experiência de trabalhar com Auguste Perret. Porque possibilitou a ele ter uma boa noção de como funcionava a estrutura e o concreto armado, né? Exatamente. E aí ele começa... Le Corbusier, minha gente, ele, diferente de Mies, que a gente vai estudar, ele não trabalhou com aço. Ele só trabalhou concreto. E ele, tipo assim, ele foi um dos precursores, tá, da arquitetura brutalista e da arquitetura do concreto, se bem que é importante, por isso que a gente fez a referência àqueles outros profissionais que estavam antecedendo já, que a gente viu, certo? Matheus, a influência, de que países tu vê uma influência na obra do Le Corbusier para a arquitetura dos anos 20? As arquiteturas brancas. Foi citada as viagens que ele fez ao Oriente, né, e também ao Mediterrâneo, e aí a senhora falou da arquitetura residencial das ilhas gregas, né, elas são todas brancas. Isso. E aí, os terraços e... Exatamente. Olha, se vocês deram uma olhada na internet, em Mykonos, Santorini, Sites, essas cidades, vocês vão ver aquelas casinhas todas branquinhas, com teto plano, e geralmente elas ficam assim em costas, certo? E com os terraços jardins. Aquele terraço jardim, ele traz muito de lá, tá certo? Edwin, caracteriza das características daquela casa que eu falei, que é a Fundação Le Corbusier, a Ville La Roche. Tem várias características das obras dele, entre elas tem a cor branca, do lado de fora, a janela em fita, as características da pintura purista que ele usou dentro da residência, com cores mais colorido, mais neutro. Isso. E a racionalidade na organização espacial dentro da casa. E o espaço interno, Edwin, o que é que tu achaste? O que é que ficou assim daquelas imagens? Da espacialidade da casa? Porque aquele interior vai estar presente em várias. A gente viu da Vila La Roche, mas ela vai se repetir naquelas outras, na Vila Stein, em todas. Acho que um dos cânones dele que é a planta mais livre, com espaços mais abertos, integrados. Pé direito duplo, né? Deixa eu ver.
Grace? Grace está aí? Grace? Grace, se manifeste. Grace, me diz uma coisa. Não, eu fico tirando onda e eu acabei esquecendo a pergunta, mas me lembrei. Me diz uma coisa, Grace. Como é que era essa coisa do módulo na arquitetura de Le Corbusier? Onde é que tu lembra assim que o módulo está presente nas imagens que tu viste? A padronização, né, do módulo na fachada e também na distribuição dos pilares em planta. E outro elemento, assim, Marcos, Formiga. Marcos. Oi. Oi. As esquadrias. Como é que tu... Eu queria que tu analisasse as esquadrias de Le Corbusier das Casas Brancas. Como elas são, essas esquadrias? Então, ele, normalmente, né, no caso, pelo que eu pude ver, ele distribui elas sem, assim, um equiparamento como era, no caso, antes dessa utilização dessa técnica, né, de modernizar. Ele não tem, assim, ele utiliza, assim, de maneira livre, né? Eu pude ver Mas isso. ele usa um módulo e ele tem muita influência de Mondrian na modulação das esquadrias. Se a gente vê uma esquadria da Vila Stein, da Vila La Roche, ele trabalha aquele vão, né, fazendo um jogo matemático de múltiplos e submúltiplos, umas abrem, outras ficam fixas, certo? Mas tudo dentro de um jogo neoplástico, tá certo? Como é o nome? Bruna. É Bruna, né? Que está aqui. É porque não aparece o nome de vocês. Bruna, ele como... Quais foram as atividades de Le Corbusier profissionais? Eita, professora, eu não estou me lembrando. Não? Como é o nome de quem está em cima de ti, aqui embaixo do Fábio? Perto do Wilson, aqui. Quem é? Acho que é o Wilson. Isa? Isa? Eu. É Isa? Sou. Isa, quais foram as atividades de Le Corbusier? Durante a aula, o pensamento que me deu foi que, para ele ser artista completo, só faltou cantar e dançar. Porque ele foi pintor, escritor, editor, foi intelectual, urbanista, urbanista, arquiteto. Só faltou só escrevendo. Se vestia bem. Se vocês entrarem, botar o nome Le Corbusier, ver desenhos Le Corbusier, pinturas Le Corbusier, cada desenho lindo, sabe? E é impressionante como sempre estão fazendo, descobrindo coisa dele, exposições, não sei o quê. E tem várias coleções, né, em arquivos de documentos, como de Harvard, da Fundação Le Corbusier, que quando encontra um desenhozinho dele, um esboço dele, vale fortuna, assim, e fazem exposições só de croquis, só de pinturas, de tudo, porque tudo ele riscava, tudo ele desenhava, certo? Então, isso é muito importante. A gente vai voltar a estudar Le Corbusier na próxima aula, com a unidade habitacional de Marseille, que é uma obra-prima da arquitetura residencial multifamiliar e do urbanismo, certo? Porque é uma cidade vertical, a gente vai ver, porque ele começa as experiências com as casas, né? Com essas vilas, mas depois ele amplia. Vamos ver, Fábio. Ô, Fábio, me dá umas 5 características da Vila Savoie. Fábio, fecha aí com chave de ouro. Vai que é tua. Estão me ouvindo? Estamos. Eu acho que a Vila Savoie, ou Vila Savoie, né, como tem, eu acho que tem a presença dos 5 pontos.
que ele colocou, né, na revista do Esprit Nouveau, que é a planta livre, a fachada livre, o uso dos pilotis, né, no pavimento térreo, o terraço jardim em cima, né, para poder aproveitar o terraço, e também as janelas em fita também. Eu acho que reúne os 5 pontos para a nova arquitetura, por isso que é um lugar, assim como a senhora falou também, importante, e serve como referência na arquitetura moderna também. Exatamente. Então, só para recapitular, suíço, naturalizado francês, não atua na Bauhaus, fica lá na França, mas trabalha pelo mundo todo. Veio 3 vezes ao Brasil, trabalhou com Perret, com Peter Behrens, autodidata, vai procurando, traz o concreto, a tecnologia do concreto, tá certo? E explora isso no esquema dominó. Através do esquema dominó, ele começa a criar princípios que ele traz influenciado pela arquitetura das viagens dele, né? O pilotis, a planta livre, fachada livre, teto jardim, janelas em fita, certo? E a obra-prima dele, para a gente não esquecer, tá? É a Vila Savoy, desse primeiro momento. Ele vai fazer obras, né, pelo mundo todo, faz Chandigarh na Índia, faz obras na América do Norte. Tá? Aqui no Brasil, ele vai ter uma influência no prédio do Ministério da Educação e Saúde, que fica no Rio de Janeiro, que hoje é a sede do IFAM, certo? Lá, e da Funarte. É um prédio super bonito, onde a gente vai ver também, trabalham todos os arquitetos importantes da modernidade. E Niemeyer, quando tem contato com ele nesse projeto, segue, né, direto o Le Corbusier, e tem uma influência muito forte, como a gente vai ver. Tá joia? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Eu, professora. Quem? Evandro. Oi, Evandro. Ele tinha, é que eu notei, principalmente esse último projeto que a senhora mostrou, né? Uma diversidade, assim, nos pisos. Aí ele procurava sempre ter essa diversidade, gerar essa diversidade de pisos nas obras residenciais. Uhum. Evandro, que curioso, tu fosse observar o piso. Engraçado, né? Como cada pessoa olha uma coisa, né? Há uma colocação que eu tenho para te dizer, para fazer, é o seguinte, tá? Eu não vou mentir e te dizer, ele tinha. Porque o que acontece? Os pisos, naquela época, eles tinham uma característica. Geralmente, se usava o taco, que são pecinhas de madeira de 10 por 15, aliás, de 10 não, minto, uns 6 por 15, em quartos, e ele usou na Vila Savoy, isso nos quartos, usava tipo um granilite, tipo compactado, pedacinhos de granito, em algumas áreas mais simples, e se usava muito naquela época cerâmica colorida. Tá? Na Vila Savoy, que foi a obra assim, que eu visitei junto com a Vila La Roche, eu me lembro que o banheiro da Vila Savoy, da suíte, era todo azul, todo, piso e parede. Ele usava parede, piso, e usava umas pastilhas antigas, que é a pastilha da modernidade, azuis. Aí, na cozinha, que era toda branca, já era toda básica, mas no outro banheiro, lá, usava um verde. Então, existia internamente, na modernidade, e a gente vê isso em Campina Grande, principalmente nas obras de Geraldino Duda, de Tertuliano, algumas que eu visitei com os meninos, com os alunos, dessa cor na arquitetura interior. Né? Porque externamente não tinha. E essa materialidade do revestimento, entende, Evandro? E isso era meio que corriqueiro, era prática, normal, da modernidade, quartos em taco, aquele azulejo que até hoje a gente usa, o de 15 por 15, sabe o azulejo 15 por 15, liso,
Só que branco, verde, rosa e azul eram as cores mais presentes desses azulejos e usados tanto em piso quanto em parede. E a pastilha, como eu falei. Certo? Alguma pergunta mais? Não? Tudo certo? Pois então tá bom.